Multivics, vamos retornar nossas atividades da neuroanatomia. Já deixamos um módulo inteiro para trás e vamos recomeçar com o pé direito. Vamos iniciar com a aula de circulação venosa cerebral. Essa é uma aula bastante importante e bem interessante. Como é um assunto um pouco extenso, nós vamos subdividir essa aula em duas, tá? A circulação venosa cerebral, parte 1, que eu vou falar agora, e no vídeo a seguir teremos a continuação com a parte 2, ok? Então vamos lá. O sistema venoso cerebral detém algumas particularidades próprias unicamente do cérebro. Primeiro fator que a gente pode citar é que as veias cerebrais de todo o sistema venoso, eles, diferentemente de outras partes do organismo, não acompanham rigorosamente as artérias, tá? Isso é algo único em todo o nosso organismo. Tá? E isso é extremamente importante para a gente entender a dinâmica do fluxo cerebral. Outro fator de bastante relevância é que tanto as veias quanto todos os seios venosos durais, eles não são providos das válvulas, e isso também faz com que o fluxo venoso cerebral seja muito mais dinâmico. De maneira geral, a gente pode subdividir a circulação venosa cerebral em dois grandes grupos. Primeiro, o sistema das veias cerebrais e o sistema de seios venosos durais. Essa parte 1 da circulação venosa, então as veias cerebrais, elas formam um amplo sistema de drenagem e elas podem ser subdivididas em dois grandes grupos também. Um sistema venoso superficial e um sistema venoso profundo. Bom, então, nessa primeira figura, nós temos a visão da superfície lateral do cérebro. E nós estamos vendo uma ampla rede, né, de veias se conectando. De um modo geral, os lobos frontal e parietal, eles drenam diretamente para o seio sagital superior. E de modo geral, os lobos temporal e o lobo occipital, eles drenam majoritariamente para o seio transverso, ok? E como que nós subdividimos? Existe uma grande variação anatômica, um grande network de veias. Então, mais importante do que vocês saberem cada nome e entenderem as variações anatômicas mais frequentes, é melhor a gente subdividir esse grande sistema venoso superficial em grupos, ok? Então, qual é o primeiro grupo importante? São as veias cerebrais superiores, que são justamente esses pequenos ramos venosos
que drenam diretamente para o seio sagital superior, ok? Existe em toda a convexidade um grande número de veias, tá? Então, mais importante do que vocês guardarem o nome é entender que isso tudo é uma rede, tá? Então, essa é a primeira rede que vocês têm que guardar. E aqui, numa visão mais realística, a gente vê aqui, olha, o grande número de veias superficiais superiores que drenam diretamente para o seio sagital. São detalhes, tá? Mas a gente vê que as veias mais do lobo frontal, elas drenam no ângulo menor do que a do parietal e do occipital, ok? Mas, de modo geral, nesse primeiro momento, o que vocês, alunos, têm que saber? Que existe um grupo de veias do sistema venoso superficial, chamado veias cerebrais superiores, que drenam da superfície diretamente para o seio sagital superior. Ok. Qual que é o nosso segundo ponto-chave na circulação venosa superficial? Essa veia que pode ser em número único ou pode ser um grupamento de veias, tá? Geralmente ocorre no máximo 2 ou 3 veias, no máximo, tá? Que percorre toda a fissura silviana, todo o sulco lateral. E essa veia é chamada de veia cerebral média ou veia silviana. Ela também é importantíssima e ela faz uma grande conexão entre todo esse sistema venoso superficial. Tá? Então, aqui, ó, novamente, nessa figura mais realística, a gente vendo, ok? A veia cerebral média ou veia silviana. E aqui no exame de arteriografia, tá? A gente vai ver ao longo desses estudos de circulação, tanto venosa quanto arterial, muito essa imagem, tá? Então, o que a gente pode ver, olha, a gente pode aproveitar e revisar já o que a gente deu até agora. Nós temos aqui, olha, seio sagital superior, super bem demarcado, ok? E aqui, ó, as veias cerebrais superiores, ok? Ó, veias cerebrais superiores, veias cerebrais superiores. E aqui a nossa veia cerebral média ou veia silviana. Outro ponto-chave nessa circulação venosa superficial é a veia anastomótica superior, também chamada de veia de Trollar. Essa veia ela é sempre presente, ok? Mesmo diante de muitas variações anatômicas,
essa veia anastomótica superior ou veia titular é sempre presente. Quem é ela? É justamente esse maior vaso, né, conectando geralmente a veia cerebral média com o seio sagital superior, ok? Criando assim vários atalhos para a drenagem cerebral. Aqui, ó, então nós podemos ver claramente nessa figura, nós temos aqui, ó, seio sagital superior, as veias cerebrais superiores, ok? Veia cerebral média ou veia silviana e a veia ditrolar, comunicando veia cerebral média ou silviana ao seio sagital superior. Outro marco importantíssimo nessa circulação venosa superficial é a veia anastomótica inferior, ok? Também chamada de veia de Labé. Essa veia, ela nem sempre está presente, tá? Mas como nós a identificamos? É o maior ramo conectando a veia cerebral média ao seio transverso. Então, essa aqui, ó, é a veia de Labé. Às vezes, ela se continua como a veia cerebral média, ok? Ok, e por último, nós vamos falar sobre as veias cerebrais inferiores, tá? Que são esses pequenos ramos, ok? Que drenam agora ou para a veia cerebral média ou diretamente para o seio transverso. Então, se a gente for resumir, nós temos 5 grandes grupos, 5 marcos na superfície lateral no sistema venoso superficial. Nós temos as veias cerebrais superiores, drenando diretamente para o seio sagital. Nós temos a veia cerebral média. Nós temos a veia anastomótica superior ou veia ditrolar. Nós temos a veia anastomótica inferior ou veia de Labé e, por último, as veias cerebrais inferiores. Tá, então com isso nós fechamos o sistema venoso superficial e agora nós vamos para o sistema venoso profundo. Eu vou resumir de maneira bem simplificada o sistema venoso profundo,
porque existe uma série de detalhes que não é o escopo nesse momento de vocês, alunos. Mas vocês têm que guardar 2 marcos no sistema venoso profundo, tá? São 2 veias, basicamente, que são importantíssimas, que são a nossa referência. Se a gente está analisando o sistema venoso profundo, o melhor modo de eu enxergar essas veias é avaliando agora a superfície medial do cérebro, ok? Então, eu tenho uma veia cerebral interna que ela percorre dentro do sistema ventricular, ok? E é essa aqui, são pareados, existe uma veia cerebral interna esquerda e uma veia cerebral interna direita, tudo bem? Que éessazinha aqui. Então, olha, para a gente olhar em mais detalhe, olha, então, ó, nós temos 2 veias cerebrais internas, ok? E elas vão, juntamente com outra veia, formar um outro marco importante na circulação venosa profunda. A outra veia importante que vai se unir à veia cerebral interna é a veia basilar ou veia basal de Rosenthal, tá? Então, lembrando, para a gente enxergar esse sistema venoso profundo cerebral, o melhor foco, a melhor projeção para a gente se achar é avaliando a superfície medial. Então, nós temos aqui, ó, a veia basilar ou basal de Rosenthal, e ela se une à veia cerebral interna, que está vindo lá do sistema ventricular, e elas formam uma grande veia, ok? Que é a veia cerebral magna, que a gente vai ver. Ou veia de Galeno, tá? Então, mais uma vez, aqui nós temos a veia basal de Rosenthal ou basilar. A veia cerebral interna viria mais ou menos nessa topografia, formando a veia cerebral magna, tá? De real life para nossa aula. Eu vou mostrar para vocês aqui uma malformação que é rara, mas que a gente infelizmente vê, tá? Que é a malformação justamente de uma das veias importantíssimas desse sistema venoso profundo, que é a veia de Galeno. E aqui a gente está vendo uma angiorressonância de um bebê com a veia de Galeno altamente ectasiada. A gente vê aqui uma grande zona de capilares, artérias e veias, drenando para uma veia de Galeno altamente ectasiada. Logo, da malformação em diante, todo o sistema venoso fica altamente engurgitado, tá? Então,
Vendo aqui, ó, numa figura esquemática, tá? Às vezes ocorre um aneurisma mesmo, e aí o grande fluxo de sangue é roubado, tá? Por esse sistema venoso e vai criando uma ectasia absurda do sistema venoso. É uma causa enorme de óbito, tá? Nesses bebês que nascem com essa malformação. É algo extremamente difícil de tratar. E vocês imaginam qual é o motivo do óbito dessas crianças? Bom, já que há um grande fluxo do sistema venoso cerebral, para onde que ele está drenando no fim de tudo? A gente vai ver na próxima aula em mais detalhe, mas no fim das contas vai drenar para a veia jugular interna, que vai cair diretamente, né, no coração. Qual é a principal causa de óbito nesses bebês? Insuficiência cardíaca, tá? O cérebro está jogando um aporte de veia absurdo, tá? Que o coração não consegue comportar. Então aqui, olha só, um raio-x do bebezinho, olha o tamanho da área cardíaca. Isso até o neuro consegue identificar que o coração está grande, está aumentado, é porque realmente a insuficiência cardíaca é absurda. Gente, essa nossa primeira parte era isso, tá? Vamos aqui deixar bem pontuado o que é importante a gente levar dessa aula. Então, nós temos aqui nossos key points, tá? Então, sistema venoso superficial, o que eu tenho que saber? Saber o que é e saber identificar. São as veias cerebrais superiores, a veia cerebral média ou silviana, a veia anastomótica superior ou ditrolar, a veia anastomótica inferior ou de Labé e, por último, as veias cerebrais inferiores. E do sistema venoso profundo, eu tenho que saber basicamente três estruturas. A veia cerebral interna, que são pareada, direita e esquerda, veia basal de Rosenthal ou veia basilar, que também é pareada, e a veia cerebral magna ou de Galeno, que é única, ok? Esses são os key points da nossa aula, tá? E vamos complementar, né, o sistema venoso cerebral com a aula a seguir. Beijão, galera!